Meus irmãos, a paz do Senhor. É uma alegria poder estar com vocês. Eu acho que é a terceira ou a quarta vez que eu venho aqui. Eu nem sei, né? Eu já vim aqui de segunda, acho que eu já vim na quarta, vim no Congresso de Mulheres. Então estou em casa. Seja Deus louvado pela vida de todos vocês. Vamos sentar um pouquinho? Pode se assentar. Uma alegria rever o Bispo Mário e a Bispa Roseli. E cadê a Milena? Cadê a Milena? Cadê? Toda lindona lá. Esses dias eu fui lá na casa dela, tirei uma foto no quarto dela, ela não estava. Brinquei, pensa um tanto de brinquedo. Muito bom estar entre família. Quero agradecer ao casal. O meu neguinho pode nascer hoje ainda, viu? Às vezes você me viu mexendo no celular, porque eu estou em alerta. E o médico falou que ele pode vir a qualquer momento. E eu estou aguardando. Quero agradecer ao Gilmar Fiuza, há alguns anos já, conhecendo esse homem de Deus. Deus tem usado o Gilmar de uma maneira muito especial. Durante esses últimos anos, Deus tem promovido esse ministério que tem uma palavra sólida, inteligente, muito boa. Várias vezes eu estou viajando pelo Brasil, alguém pergunta: o senhor conhece o pastor Gilmar Fiuza? Falo: conheço, meu amigo, homem de Deus. Vocês podem agendar. Nós não temos rivalidade. Sabe esse negocinho que às vezes surge no meio de alguns pregadores? Queima ele aqui, fecha aqui. Nós não fechamos nada. Nós só oramos, pediram para Deus abrir as portas, não, os portões. Porque cada pregador que Deus levanta, sabe o que eu acredito? É Deus dizendo: eu acredito nessa geração. Eu estou levantando mais um para fazer a diferença. E eu não tenho dúvida que nesta época Deus está levantando você. Quem crê, dá um sinal aí de quem crê. Queridos, pegue a sua Bíblia. Nós vamos ao Evangelho escrito por João. E leva um abraço à doutora Tânia, viu? Que Deus abençoe. E precisa ir lá visitar. E leva ouro, incenso. Não precisa levar mirra não. Só o ouro e o incenso. E nós vamos fazer uma leitura hoje, porque já foi ministrado muito de Deus aqui. E eu quero compartilhar Evangelho escrito por João, capítulo de número 19 e o verso de número 30. Quero compartilhar algo de Deus com vocês. Queridos, nós já ouvimos uma grande mensagem esta noite. Então eu não vou ser extenso. Eu só quero compartilhar alguns princípios e segredos para o seu ministério. Eu tenho certeza que o seu ministério vai crescer abundantemente. Você vai romper os limites. E quem pensou que o seu ministério ficaria só no seu bairro, em Diadema, ainda vai ser muito surpreendido. E Reginaldo Domingos, Deus te abençoe. Rapaz, esses dias é dia da gente se encontrar, não é? Sexta-feira passada o senhor estava na igreja que eu pastorei, na vigília que eu dirijo. Não sobrou nada na sexta-feira, pastor. Rapaz, o homem estava inflamado. Ele cantou tanto até ficar vermelho. E corria, marchava e dava lugar. Depois eu fui pregar na terça-feira, na divisa de São Paulo com Taboão da Serra. Quem eu encontro lá? Reginaldo Domingos. Quando eu cheguei aqui na porta da igreja, disseram: o cantor acabou de chegar. Eu falei: qual é o cantor? Foi o Reginaldo Domingos. Posso contar um segredo para vocês, sim ou não? Sim. Eu não tenho um CD dele em casa, porque o último que eu comprei eu acabei doando lá na igreja. Mas de tanto ouvi-lo, eu já aprendi a cantar até os hinos, rapaz. Eu não vou deixar você desistir. Olha, já aprendi. E vários hinos. É muito bom. João capítulo 19, verso 30. Só quem encontrou, diga: eu encontrei. Diz assim: e quando tomou o vinagre, disse: está
consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Vamos repetir isso em uma só voz, no tempo 3. 1, 2, 3. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Pega na mão de alguém e diga: o seu ministério é um ministério de sucesso. Queridos santos de Deus, nós acabamos de ler um verso bíblico que faz parte da biografia de Jesus. O evangelista João, ele faz questão de falar muito sobre a última semana de Jesus aqui na terra. Você vai perceber que do capítulo 11 em diante, João está tratando só da última semana de Jesus aqui no nosso meio. Nós somos unânimes em crer que Jesus teve uma vida bem-sucedida. Jesus foi bem-sucedido ministerialmente. Jesus foi bem-sucedido familiarmente. Pensa em um homem pleno, realizado, cônscio de si. Jesus, ele foi bem-sucedido ministerialmente. E Jesus foi reconhecido até pelos fariseus, pelo nível de ministério que ele tinha, porque o príncipe Nicodemos, que era o mestre, ele olha para Jesus e reconhece Jesus como mestre. Jesus chegou muito longe, mas para você chegar longe existem alguns segredos, porque há muitas pessoas que começam e param no início da caminhada, há outros que vão parando no meio da caminhada, há outros que chegaram no meio, mas tudo indica que não chegarão ao fim da caminhada, porque tudo indica que eles vão acabar se perdendo, se corrompendo, se vendendo. Jesus não. Jesus iniciou bem, no meio ele foi muito bem e terminou melhor ainda. Eu vou liberar uma palavra profética sobre a sua vida, se você crer. O seu ministério vai fluir e vai terminar muito melhor do que começou. Se pode receber, receba isso, porque é de Deus. Jesus terminou muito bem, e o verso que eu li aqui, o capítulo 19, o verso 30, Jesus está no alto da cruz e ele dá a palavra que Satanás nunca quis que ele falasse. Jesus libera uma palavra dizendo: está consumado. No grego ele está dizendo tetelestai, ou seja, está feito, eu fiz, eu acabei, eu realizei, já está pronto, completo. Jesus chegou a esse nível. E Jesus terminou o seu ministério, porque o ministério ele tem que fluir até o fim e terminar bem. Sabe o que é que Jesus estava dizendo? Eu não deixei nada para trás. Eu ganhei todas as almas que eu tinha para ganhar. Eu cantei todas as canções que eu tinha para cantar. Eu venci todos os inimigos que eu tinha para vencer. Eu fui bem-sucedido. Está consumado. Pronto, ele termina. Mas enquanto eu estava meditando aqui sobre Jesus, pastor Gilmar Fiuza estava ministrando também sobre Jesus na festa em Caná da Galileia, naquela festa de casamento. Deus direcionou-me para que eu compartilhasse com vocês acerca de princípios esses que estavam na vida de Jesus e que são princípios que nós podemos absorver, trazer para nós, porque são princípios que vão gerar vitórias, são princípios que vão gerar sucesso. Ministério precisa de princípios. Se a sua vida não for regida por princípios, logicamente que o seu ministério não vai fluir. É lógico que o seu ministério ele não vai alcançar aquilo que Deus tem para você. É lógico que você vai ficar no meio do caminho, não vai alcançar os objetivos. E eu encontrei alguns princípios no ministério de Jesus.
E esses princípios precisarão fazer parte do seu ministério, porque se no seu ministério, seja do louvor, da palavra, do ensino, de liderança, seja o ministério do aconselhamento, se esse ministério for regido por princípios, você vai chegar longe. O primeiro princípio que eu encontro que faz toda a diferença no ministério chama-se princípio geográfico. Pega na mão de alguém e diga: princípio geográfico. Isso. Não, mas eu quero que vocês memorizem, parece que vocês ficaram mais fracos. Nós vamos repetir todos juntos: 1, 2, 3 e princípio geográfico. Pastor, esse negócio de geografia que o Senhor está falando tem a ver com geografia física? Sim. Isso tem a ver com climas, isso tem a ver com vegetação, isso tem a ver com o ambiente, isso tem a ver com o local aonde você está. A primeira coisa que o seu ministério precisa entender e que você precisa compreender é que Deus não te chamou para brilhar e crescer em todos os lugares. A primeira coisa que você tem que entender é que ministério é geográfico. Vou repetir isso: ministério é geográfico. O princípio geográfico é o princípio que rege não somente ministérios. O princípio geográfico é o princípio que rege não somente a humanidade. Ele rege a flora, ele rege a fauna, ele rege as aves. Princípio geográfico, ele rege tudo. Por exemplo, você não vai encontrar um pinguim na beira de uma praia na Bahia. Não. O pinguim, ele foi projetado geograficamente e criado para habitar no gelo. Você também não vai encontrar uma fruta das regiões frias nos lugares quentes. Não. Porque o princípio geográfico, ele rege a vida na flora, ele rege a vida da fauna, cada um no seu devido lugar. Foi Deus quem organizou assim. É por isso que existem aves que temos no Brasil, na América Latina, e quando você atravessa o oceano na Europa, não existe. É por isso que existem aves que tem na África do Sul, mas você não vai encontrá-la na Nigéria. Porque o princípio geográfico é o que rege. Um pregador nunca pode achar que ele vai ser o tal do Brasil. Não. Que ele vai ser o tal do mundo. Não. Em cada região Deus vai levantar um pregador. Em cada região Deus vai colocar alguém. Eu vou te mostrar isso biblicamente. Você lembra do período dos profetas, quando houve o cativeiro de Judá? A Bíblia mostra que dentro da Babilônia, Deus marcou 2 espaços aonde ele colocou os seus profetas. Ele pega Daniel e coloca no palácio e diz: Daniel, você vai profetizar no palácio. Você vai ter os princípios éticos, você vai ter a linguagem para falar com o imperador, você vai ser o homem que vai conhecer todos os meios e os costumes para chegar diante dos nobres. Mas Deus pega Ezequiel, é o mesmo Deus, e deixa Ezequiel à beira do rio Quebar. Deus pega Ezequiel e disse: fica aqui e profetiza para os escravos, profetiza para os mais pobres, profetiza para os leigos, profetiza para aqueles que não têm conhecimento. O mesmo Deus, ele pega Jeremias e diz: Jeremias, você fica em Jerusalém, porque tem pessoas que não foram para o cativeiro e todos ouvirão mensagens da minha parte. Deus coloca cada um no seu lugar. Se existe um princípio geográfico, redobre a atenção, porque eu quero que você memorize isso. Se existe um princípio geográfico, então existe um lugar chamado lugar certo. Vou repetir: existe um lugar chamado lugar certo. Ninguém cresce no lugar errado, ninguém prospera no lugar errado, ninguém avança congregando na igreja errada, sendo liderado pelo pastor errado, ninguém cresce morando na cidade errada, na casa errada, no bairro errado, frequentando os lugares errados, passando pela rua errada. Existe um lugar certo. Agora escute um segredo: pastor, tem um lugar certo? Tem. Paulo estava pregando em Atenas.
E Paulo fez questão de dizer em Atos capítulo 17 e o verso 26, e de um só fiz toda a geração dos homens, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Você acha que eu nasci em São Paulo porque meu pai veio de Minas, minha mãe veio da Bahia e se encontraram aqui? Não, Deus já havia declarado que eu nasceria em São Paulo. Você acha que, por exemplo, Edinaldo nasce lá no Nordeste, foi porque o pai quis, a mãe quis? Não, Deus determinou os limites. Deus disse o seguinte: Samuel nasce no Brasil e nasce em São Paulo, nasce na Zona Sul, Edinaldo nasce lá na Paraíba. Deus olhou e disse: o Mário nasce na Bahia, a Gilmar Fiuza nasce em São Paulo, cresce, avança o ministério. Deus marcou um lugar. Agora escuta, todas as vezes que você chega ao lugar certo, você começa a ter problemas, porque o lugar certo nem sempre é um lugar agradável. O lugar certo nem sempre é gostoso. O lugar certo tem hora que nos faz chorar no lugar certo. O lugar certo nós somos caluniados, é o lugar certo. O lugar certo o inferno se levanta, é o lugar certo. O lugar certo somos decepcionados, somos traídos, mas é no lugar certo que produzimos, crescemos, avançamos, damos a volta por cima. Se alguém entendeu, libera um glória aí. No lugar certo. Agora escuta, o lugar certo é o lugar de guerra. Por quê? Porque o lugar certo incomoda. O lugar certo incomoda. Você pode observar, é muito mais difícil você vencer um time no seu próprio estádio do que ele fora de casa, porque no seu estádio diz: aqui a casa é minha, aqui quem manda sou eu, aqui é o meu lugar, aqui é o meu chão, aqui é o meu espaço. Quando você chega no lugar certo, o diabo luta para tirar você do lugar certo, porque no lugar errado você não vive. Quer dar um exemplo? Coloca o ser humano no deserto. Pastor, não dá para viver? Não dá. Por que não dá? Porque o ser humano, ele é aquático e terrestre. Ele é mais aquático do que terrestre. Pode parecer o contrário. O ser humano é 70% de água. Então aonde tem água, ele vive. Pode ser água salgada, pode ser água doce. Na água ele encontra tudo que ele precisa. 30% da sua estrutura é terra. Se tem terra, se tem água, ele vive. Mas deserto não tem terra e nem tem água. Deserto só tem areia. Deserto não é o lugar certo. Observa na Bíblia que o diabo sempre lutou para tirar as pessoas do lugar certo. Lembra de Adão e Eva? Eles estavam no Éden. Quando Satanás entra no Éden, tudo que eles queriam era o seguinte: eu quero tirar eles deste lugar. Foi Deus quem colocou eles aqui. E só tem um jeito de sair do lugar certo: é quando você envereda pelo caminho do pecado, é quando você entra no caminho da desobediência, é quando você fere os princípios da santidade. O diabo estava incomodado porque eles estavam no lugar certo. Observa na Bíblia que Jesus atravessou o lago da Galileia e ele chegou em Decápolis, uma região formada por 10 províncias. Havia um homem endemoniado. Ele não morava na sua casa, ele estava morando no cemitério vivo. Eu nunca vi isso. Um vivo está morando em um cemitério. Cemitério não é lugar de vivo, cemitério é lugar de mortos. Por que ele estava assim? É porque os demônios haviam entrado na vida dele e tirado ele do lugar certo. Escute, tem demônios que estão lutando para tentar tirar você do lugar certo. Você chegou na igreja certa, está no ministério certo, está morando na casa certa, está na rua certa. É por isso que Satanás está levantando e ele já disse: vou tirar ele da cidade, eu vou manchar o nome dele em Diadema, eu vou queimar a imagem dele em São Paulo, eu vou manchar ele no Brasil, eu vou arrancar ele daqui, eu vou tirar daqui. Ei, Satanás está incomodado, mas existe um ditado nessa nação que diz: os incomodados é que se mude. Vou repetir: os incomodados é que se mude. Eu vou mandar um recado para Satanás e para essa
essa meia dúzia de caluniadores que querem tirar você do lugar certo. Se alguém tiver que sair, vai ser Satanás. Se alguém tiver que sair, vai ser a fofoqueira. Se alguém tiver que sair, vai ser o caluniador. Porque aonde Deus te colocou, ninguém vai te tirar. Quem recebe, dá um sinal aí. Decoma nascer e marraia. Pega na mão desse crente e diga: fica no lugar certo, fica no lugar certo. Não, tem gente que nem fez. Balança ele aí, diga: fica no lugar certo, fica. Enfrenta a luta no lugar certo, vença a prova no lugar certo. Jesus caminhou para Jerusalém, porque ele entendeu: Jerusalém é o lugar certo para a minha morte, Jerusalém é o lugar certo para eu padecer. O diabo não queria que ele chegasse. Pedro até disse: tenha piedade de ti mesmo, porque Pedro não entendia o princípio geográfico. Mas segundo, existe um outro princípio que todo pregador precisa entender. Pastor, que princípio? É o princípio cronológico. O teu ministério obedece tempo. Vou repetir: o teu ministério sempre vai obedecer tempo. Não é um momento, é tempo. Não é um estalar de dedo, é tempo. Por isso Jesus disse no capítulo 2 do evangelho escrito por João: ainda não é chegada a minha hora. Ele está dizendo: existe um tempo, e eu não vou queimar etapas. Escute, não queime etapas. Não monte uma quadrilha achando que vai ficar mais fácil, viu? Não precisa montar uma facção achando que a facção vai te levar mais rápido. Não, existe tempo, e quem manda no tempo foi quem criou o tempo, que ficou fora do tempo para controlar o tempo. Quem manda é Deus. Existe tempo, e não adianta correr. Em todo ministério existe um tempo chamado anonimato. Eita, esse tempo dói. O tempo do anonimato é um tempo complexo. Enquanto eu estava aqui assentado ouvindo o pastor Gilmar Fiuza pregando, eu lembro que várias vezes nós fomos em eventos como este, e nós chegávamos para ouvir outros pregadores, que hoje nós encontramos com eles no mesmo púlpito, mas houve um tempo. Eu estou pregando já desde 1995, já faz então quase 23 anos que eu estou pregando o evangelho. E ao longo desses 23 anos, eu tive que aprender isso. Pastor, o senhor nunca quis queimar o tempo? Lógico, quem não quer? O senhor nunca quis adiantar as coisas? Lógico. O senhor nunca investiu para adiantar? Sim. O senhor já perdeu dinheiro tentando adiantar? Sim. Já se decepcionou tentando adiantar as coisas? Sim. Já lutou para queimar etapa? Sim. E o meu ministério é engraçado. Ele aconteceu quando eu perdi as expectativas. Um dia eu disse: eu não quero nem saber se vai abrir porta, se não vai abrir, se vai dar certo ou se dá errado, eu vou pregar. Foi quando as coisas aconteceram. Escute aqui, é quando você menos esperar, vai acontecer, igual Atos capítulo 2, de repente Deus te sopra, de repente Deus te levanta, de repente Deus te exalta, de repente Deus te coloca, de repente Deus te usa, de repente Deus te dá autoridade, de repente Deus te dá poder, de repente quem se levantou contra você passa a te admirar, de repente quem fechou a porta abre, de repente quem estava barrando o teu caminho Deus tira. O de repente de Deus pode estar chegando ainda hoje, de repente. Escute, o anonimato faz parte não só do ministério. Eu descobri que até a terra passou pelo anonimato. Você lê Gênesis capítulo 1 e o verso 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A terra foi criada, mas é engraçado
que ela não aparecia. Primeiro, por que não aparecia? Tudo era escuro, havia escuridão. Na escuridão ninguém destaca, na escuridão ninguém aparece, na escuridão da escassez financeira teu ministério não rompe, na escuridão dos poucos recursos dificilmente seu ministério vai romper. Tudo estava escuro, mas Deus, ele aparece e ele diz: haja luz. E diz o texto que houve luz. Mas a Bíblia nos diz que a terra ficou escondida por muito tempo. Ninguém sabe quanto tempo, mas a terra ficou um tempão escondida. Até que no verso 9, Deus fez o que? Separou águas e águas, e Deus disse assim: apareça a porção seca. Se até a terra ficou no anonimato, quem você pensa que é para não passar pelo anonimato? Ei, vou repetir: se até a terra ficou escondida, quem você pensa que é para Deus não te esconder? Talvez você não entende porque prega muito, talvez prega até melhor que eu e ainda está escondido, canta melhor que o Reginaldo Domingos e está escondido. Ouviu o Gilmar Fiuza e talvez você disse: eu tenho um amigo que prega melhor que ele, mas seu amigo está escondido. É o anonimato, é o anonimato. Mas olhe para cá e deixa eu te dizer: a vida é feita de fases. Anonimato é fase. Se é fase, vai passar. Ei, se é fase, vai passar. Olha para alguém e diga: é fase e vai passar. Vai. Quem crê no que falou, quem crê no que ouviu, dá só um sinal aí de glória. Quem crê, o anonimato. Jesus também passou. Observa que Jesus aparece em Lucas capítulo 2. Ele aparece como? Ele aparece primeiro no 1. Ele aparece nascendo, depois ele some, aparece no 2. 12 anos depois, aonde ele aparece? No meio dos doutores. Depois ele aparece no 3, depois de 18 anos, aonde ele estava escondido, aonde ele estava guardado, aonde ele estava no anonimato. Ei, você acha que Jesus, aos 28 anos de idade, não tinha consciência do seu potencial de persuasão? Você acha que Jesus, aos 28 anos de idade, ele não tinha consciência da sua inteligência e que ele ensinaria melhor do que os sábios da sinagoga? Você acha que quando Jesus ia na sinagoga e ouvia a interpretação da lei, a sua mente já não interpretava de outro jeito? E Jesus, ele não percebeu esse detalhe. Eu percebi, mas ele entendia: não é chegada a minha hora. Talvez enquanto eu estou pregando, você já está interpretando o texto diferente de mim, já está entendendo diferente. Você sabe que você é pregador, você sabe que tem potencial para estar aqui, mas ainda está no anonimato. Eu estou pregando como profeta e eu estou dizendo algo de Deus. Aguenta firme, suporta. É uma fase, mas vem durante o anonimato outro fator, é a fase da humilhação. No anonimato tem gente que passa por você e nem te cumprimenta. No anonimato tem gente que vê você e faz questão de olhar e não te reconhecer. No anonimato tem gente que sabe que você canta bem, trouxe playback, mas não vai cantar. Sabe que você prega bem, mas não te dá oportunidade. Ei, o anonimato é isso. Mas depois da humilhação, aí vem o tempo da honra. Eu vim pegar como profeta e anunciar para quem trouxe glória, para quem trouxe aleluia. Enxugue as tuas lágrimas, levanta a tua cabeça, pisa firme nessa terra. Sabe por quê? O tempo da honra está chegando para quem crê. O tempo da dupla honra está chegando. Ei, o tempo de Deus anunciar o teu nome
está chegando. Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Pega na mão de alguém que está à tua esquerda. Pega na mão de alguém que está à tua direita. Você só vai profetizar para quem trouxe glória. Você vai dizer: o tempo de Deus está chegando. Ei, ei, alamasemique, homonosemedecamatico. Estou sentindo uma glória diferente aqui. Eu estou sentindo uma glória diferente. Eu vou dar lugar, sabe por quê? Deus vai tomar vasos aqui esta noite. Deus vai pegar você que estão dizendo: acabou, o tempo dele acabou, ele não vai chegar, ele não vai conseguir. Quem manda no tempo é Deus. E Deus está dizendo: eu vou jorrar. Recebe de Deus agora. Aonde houver um adorador com a mão levantada, com a boca aberta e com o coração aberto, vai descer uma glória diferente sobre a tua vida. Porque enquanto a promessa não cumpre, você está dando glória. Enquanto a promessa não cumpre, você está adorando. Então recebe a autoridade agora. Orimanderemana. Só dá glória quem tem. Só dá glória quem tem. Quem manda no tempo é Deus. Ei, o tempo das vacas gordas está chegando. Para quem já cansou do tempo das vacas magras, eu estou profetizando: o tempo das espigas cheias está chegando. Sabe por quê? Você manteve a santidade. Sabe por quê? Você não se corrompeu, você não se vendeu. Olha a glória que desce aí. Pega. Primeiro princípio é o princípio geográfico. Segundo princípio é o princípio cronológico. Jesus morreu na hora certa. Chegou em Jerusalém na hora certa. Terceiro princípio para agora é o princípio ideológico. Escute, pregador precisa ter ideias. Quem tem ministério tem que ter ideias. Quem tem ministério não pode ser um cabeça vazia. Quem tem ministério tem que ter o princípio ideológico. Princípio ideológico: fidelidade à doutrina, fidelidade aos princípios que Deus ensinou. Princípio ideológico é você se manter firme, de maneira que seitas, heresias, ensinamentos errôneos não matem a sua fé e nem venham te abater. Princípio ideológico é aquilo que você crê. É igual Jesus. Deus disse: tu és o meu filho, em quem me compraz. O diabo chegou e disse: se tu és, ao diabo, se tu és. Ele está tentando atingir Jesus nas ideias, na fé, na ideologia. Aí o diabo: se tu és, prova. Se tu és, prova. Eu quero uma prova. Manda as pedras se transformar em pães. Se tu és, prova. Lança-te daqui de cima para baixo. Se tu és, prova. Prostra e me adora e eu te dou tudo. Jesus provou? Não. Segura essa para você dar um glória. Se você tem a mente sadia, você sabe que não deve prova nenhuma para Satanás.
Ei, você tem a mente sadia? Tem? Você não deve prova nenhuma para aquele que está te acusando, te tentando e dizendo: me prova que você é homem de Deus, me prova que você é, me prova que você faz. Jesus não disse nada para o diabo, não provou. Mas um dia Jesus sobe o monte da transfiguração, e quando seu rosto brilha como o sol, a voz de Deus brada de novo, dizendo: esse é o meu filho. Jesus só faltou dizer: você quer prova, Satanás? Olha aí quem te prova, olha aí, quer prova? Ei, quem quiser uma prova do teu ministério, diga: vai perguntar para ele que me chamou. Ei, quem quiser uma prova sobre o teu chamado, diga: quem me chamou foi Deus, quem me levantou foi Deus, quem me colocou foi Deus, a autoridade foi Deus, a unção foi Deus. Só quem crê que foi Deus, levanta a mão direita, levanta a mão esquerda e dá glória, porque foi Deus. Foi Deus. Ei, princípio ideológico é aquele que não te deixa perder uma noite de sono porque está sendo caluniado. Não vou dormir mais, estão falando mal de mim. Aprenda o princípio teológico. Sabe o que é que falavam de Jesus? Que Jesus tinha demônios, que Jesus usava o tal do Beelzebu para expulsar os demônios mais fracos, mais frágeis. Sabe o que é que dizia de Jesus? Que ele era pé de cana, ele bebia. Sabe o que é que diziam de Jesus? Que ele também era bom de boca, comia demais, era um comilão. Sabe o que é que diziam de Jesus? Que ele não tinha nada de Deus. Se Jesus que andava sobre as águas não tinha nada de Deus, se Jesus que conversava com o vento não tinha nada de Deus, quem tem alguma coisa de Deus então? Se Jesus que nunca pecou não tinha nada de Deus, quem é que tem? Princípio ideológico. Escute, você não pode ter a mente fraca, você não pode ser oscilante. Eu vou parar agora. Pastor, quais são as características de um pregador mente fraca? É que ele é guiado pelas circunstâncias e não guiado pela revelação que Deus lhe deu, e não guiado pela profecia que Deus liberou sobre o ministério. Sabe aquela profecia que você recebeu acerca do teu ministério? É nela que você tem que crer. Sabe aquela revelação que Deus te deu? Você tem que crer nela. Talvez você estava em uma casa, sabe aquela casa daquelas irmãs de fogo, de manto, aquelas casas aonde não se fala mal de pastor, aonde o assunto não é falar mal de pregador, aonde o assunto é levantar a voz e clamar ao Pai, aonde o assunto é orar até que a glória desce. Talvez você foi numa casa dessa e Deus tomou alguém que veio marchando e disse: ei, eu vou te levar longe, eu vou te usar, e quem se levantar contra você vai cair. Eu vou abrir a porta, ninguém vai fechar. É nisso que você tem que crer. Chega dessa ideia de desistir porque o dinheiro não veio, a oferta esperada não chegou. Chega da ideia de desistir porque você tentou uma vez e não conseguiu. Chega da ideia de desistir porque está pregando há um ano, há 2 anos e ninguém te reconhece. Chega da ideia de desistir porque está tomando pedradas. Olhe para Satanás e diga: Satanás, eu tenho a mente de Cristo, pode me apedrejar, eu vou continuar caminhando, pode fechar a porta, eu vou continuar caminhando. Acho que eu vou, eu não desisto, eu não recuo, eu não volto. Recebe agora uma blindagem espiritual sobre a tua mente. Aonde houver uma mão levantada, aonde houver um crente adorando, Deus vai derramar sobre a vida dele autoridade, uma unção que vai blindar a tua mente. Não adianta te caluniar, porque calúnia não vai te parar. Eu já estou dando recado. Não adianta falar mal de você, porque linguarudo não vai te parar. Não adianta puxar
puxar o teu tapete, porque você não é o Aladim, você não tem tapete, você está firmado, é na rocha, é na rocha, é na rocha. No glória que você der, Deus vai te dar autoridade. No glória que você der, Deus vai dar autoridade, 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 autoridade. Eu estou tomado pela glória, eu estou tomado pela glória. Aonde eu pego adorador, aonde eu pego adorador, eu como eu serei, como eu sou da rainha, na copa como eu sei. Como no cerebaia, no canderemanda la ceremonia, como no cerebaia, adoro como no pequeno, eu vou dar lugar, como no cola, está descendo um manto de autoridade, está descendo, Deus vai te dar autoridade, está descendo na cadeirinha, olha lá, olha lá, olha lá, ai meu Deus, ai meu Deus, vai tomar conta, vai tomar conta, vai tomar conta, vai tomar conta, vai tomar conta. Eu paro de pregar agora, estenda a tua mão aberta, assim, assim, assim. Deus vai colocar autoridade nas tuas mãos agora. Levantar e levar a sério também. Deus vai colocar. Deus vai colocar. Ninguém vai parar o teu ministério. Ninguém vai parar a tua semana. Deus vai te usar. Mortos vão ressuscitar. Deus vai te usar. Paralíticos vão andar. Deus vai te usar. Surdos vão ouvir. Deus vai te usar. Leprosos serão livres. Deus vai te usar. Muralhas cairão. Já tem autoridade aí. Já tem. Fecha a tua mão, fecha. Tem glória aí ou não tem? Eu vou dar lugar. Eu vou dar lugar. Mantenha a mão fechada. Eu digo dois. Eu digo dois e meio. Eu digo dois e meio. Eu digo dois e meio. Na hora que você pegar na mão de alguém, a glória vai tomar a igreja. Vai, meu Deus. Você está tomando a vida. Ai, 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 ai. Bastante caldo com a força. Eu vou dar lugar. É dois e meio. Eu digo três. Pega na mão dele. Pegou aí. Pegou aí. Olha aí! Olha aí! Olha aí! Eita! Pode me bater! Eita! Quem vai dar lugar aí? 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 Eita! Quem não falou em língua está falando em línguas nesse momento. Pode me bater, pode me humilhar, pode me cuspir, eu não vou murmurar. Eu sei que vou sofrer, eu sei, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Pode me bater, pode me humilhar,
filho de Davi, porque eu sou de Judá. Mas o meu Pai verdadeiro é o eterno Senhor Jeová. E para sempre vou reinar. Vai ser batizado e crucificado numa cruz. Para beber me deram vinagre e terra, me sepultaram no trono, mas eu fui ressuscitado. O meu Pai me deu todo o poder. Terra, eu estou entronizado. Quem vai vencer com Jesus? Eu vou vencer tudo, 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 tudo. Dá um pulatão. Eu vou vencer. Vai, vai. Tudo, 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 tudo. Vou vencer o anticristo, a besta, o falso profeta. Vou vencer o inferno inteiro. Eu sou o eterno cordeiro. Que brevemente vem buscar aquele que for fiel até o fim. Comigo vai reinar. Pode me bater. Deixa eu te usar, meu profeta. Deixa eu te usar, minha igreja. Estou entre vocês. Pode me bater, pode me obrigar, pode me cuspir. Eu não vou murmurar. Eu sei que vou sofrer. Mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Mas no terceiro. Xerebaraba na calatina no covarade. Você consegue levantar a mão e dizer glórias a Deus? Senhor Jesus, continue guiando os teus filhos que têm chamado, Pai. Teus filhos que têm ministério, que o Senhor levantou com autoridade, para que eles sempre lembrem que o lugar certo existe.
e que é no lugar certo que o Senhor vai honrá-lo. E aqueles que estão no lugar errado, que voltem para o lugar certo. Os que estão no lugar certo, que permaneçam neste local. Senhor, os teus filhos entenderem o teu tempo. E não adianta queimar etapa,